Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Deus quer estar contigo, é o título da nossa mensagem nesta manhã. Vamos ler Atos, capítulo 8, versículos 26 a 40, que diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Versículo 35. Filipe, então, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o teu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. A palavra do Senhor aqui nos conta um relato do que aconteceu com Filipe. Quem sabe me dizer quem era Filipe? Filipe era um diácono muito bom. Filipe era um dos 7 primeiros diáconos da igreja. O que mais a Bíblia nos fala sobre Filipe? Cheio do Espírito Santo, muito bom. O que mais? Sábio, tinha muito conhecimento das Escrituras. Até Atos capítulo 8. É isso que a Bíblia nos fala sobre Filipe. Um dos os 7 primeiros diáconos, cheio do Espírito. Era sábio, ele fugiu de Jerusalém. Nós vimos hoje aqui no Bíblia Aberta que quando Estevão foi apedrejado, houve grande perseguição na igreja em Jerusalém. E a Bíblia declara que todos fugiram da cidade de Jerusalém, menos os apóstolos. Filipe, como diácono, foi um dos que fugiu de Jerusalém. Ele foi para Samaria. Filipe falava de Jesus e realizava milagres. Claro que não era Filipe que realizava milagres, era o Senhor através da vida de Filipe. Para que nós possamos entender um pouco no mapa, o que é Jerusalém, o que é Samaria, onde é que ele estava. Quem estava aqui no Bíblia Aberta já viu esse mapa hoje também. Aqui está Jerusalém, na Judéia, no sul de Israel. Galileia, aqui em cima. Nazaré, Cafarnaum, aqui em cima na Galileia. Lá está o mar da Galileia, onde nós lemos tantas vezes nos evangelhos sobre Jesus. E aí nós temos Jerusalém, Galileia, Samaria bem aqui no meio, e a Cesareia marítima, onde onde morava o rei Herodes, onde estavam os altos oficiais do Império Romano em Jerusalém. Nós temos Jope aqui embaixo, e depois nós temos Azoto, para onde foi Filipe. Aqui embaixo nós temos Gaza, muito famosa hoje em dia, o Mar Morto porque tem uma grande percentual de sal, e aí nada vive nesse mar, e aqui para baixo
caminho para o Egito e para a Etiópia. Em cima desse mapa, nós conseguimos entender um pouco onde Filipe estava, em Jerusalém. Sai de Jerusalém, está em Samaria. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus que habitavam em Jerusalém. A verdade é que os judeus que habitavam em Jerusalém eram um pouquinho nariz empinado, porque eles não gostavam dos galileus. Quando Jesus vem pregar em Jerusalém, na Judéia, os judeus dizem: pode vir algo de bom da Galileia? Pode vir algo de bom de Nazaré, de Cafarnaum, daquele lugar? Não há nada de bom. Nós sabemos que eles também não gostavam dos samaritanos, porque na volta do exílio, os samaritanos judeus, todos eram judeus, eles se instalam ali entre Galileia e Judéia, e eles se casam com os povos daquele local. Então eles se misturam com os povos daquele local. Muitos voltam, inclusive, do exílio com suas famílias mixtas, parte judaicas, hebreias, parte de qualquer outro lugar. Por isso os samaritanos, avança-se 400 anos para os tempos de Jesus. Nós vemos em Jesus, nos tempos dele, que havia grande rivalidade, que os judeus não gostavam dos samaritanos. Nós temos duas passagens, estou quase que repetindo, pastor Isabela, aqui na nossa classe nessa manhã, em que nós vemos samaritanos nas palavras de Jesus ou em interação com Jesus. Quem sabe me dizer dois samaritanos que nós encontramos na Bíblia, nos evangelhos? A mulher no poço, muito bom, e na estrada, o bom samaritano. É interessante porque em ambos os casos, os samaritanos ali têm um encontro, Jesus passa algo positivo a respeito dos samaritanos, porque os judeus, os israelitas, precisavam entender, porque no final da sua vida, já antes de ser assunto aos céus, Jesus diz aos seus discípulos: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele começa dizendo: de Jerusalém a Samaria até os confins da terra. Então sai de Jerusalém, sobe para Samaria até os confins da terra. É onde nós estamos. Saíram de Jerusalém, subiram para Samaria, subiram para a Europa, vieram para o oeste, até a Península Ibérica. Nós recebemos o Evangelho porque Jesus assim ensinou aos seus discípulos. Não levem esses traços culturais, essa raivinha, essa rixa que vocês têm, e não permitam que isso atrapalhe a expansão do Evangelho. Tem muita gente hoje que dá todas as desculpas para não pregar o Evangelho, para não falar de Jesus. Quando que nós vemos aqui Filipe, um homem de Deus, ele sai de Jerusalém, vai para Samaria. E lá em Samaria aparece a ele, o segundo agente nessa nossa história, um anjo do Senhor. Presta atenção que a Bíblia diz que apareceu a ele um anjo do Senhor. As crianças ali estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Está um Pentecoste ali dentro. Aparece a ele um anjo do Senhor que lhe diz: vamos pregar o Evangelho. Vá para o sul. Para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco. O que o anjo disse a Filipe foi: saia de Samaria, ao norte de Jerusalém, quase na Galileia, e desça em torno de 130 quilômetros ao sul. Desça 130 quilômetros ao sul. Para quê? O anjo não disse. O anjo só falou: vai. E eu amo isso. Deus não precisa te dar explicação de nada. Deus não precisa se justificar. O que Deus me deve? Nada. O que o Senhor lhe deve? Nada. Muito pelo contrário, nós devemos tudo a Ele. Ele nos deu Jesus. E se Ele apenas tivesse nos dado Jesus, e desde então não houvesse mais Espírito Santo, não houvesse bênção nenhuma, não houvesse mais nada que o Senhor fizesse, já seriam razões para nós eternamente agradecermos a Ele. Que pai ou qual mãe aqui daria o seu filho no lugar de qualquer outra pessoa? Hoje nós vamos celebrar o aniversário de 5 anos do Benício. E eu não preciso nem perguntar ao Fabiano ou à Fernanda: você daria o Benício em prol de outra pessoa? Claro que não, é meu filho.
Eu dou a minha vida pelo meu filho. Eu me recordo quando uma tia minha faleceu, irmã da pastora Elaine. Eu me recordo da minha avó comentar comigo: meu filho, essa dor que eu estou a sentir, só Deus sabe como é. A dor de perder um filho. E aquilo me marcou, e eu confesso para você que eu nunca mais vou esquecer essa frase da minha avó. Porque é a verdade. A dor de dar, de perder um filho. João 3,16, nós muitas vezes falamos de cor, já memorizamos, se tornou tão comum para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Seu único filho. Não é como se Deus tivesse vários para escolher. Vou dar o que eu gosto menos e vou guardar o meu favorito. Deus deu o seu único filho, de tamanho amor que ele teve por mim e por você. Paulo escreve: quando ainda éramos pecadores, pior, quando ainda éramos inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz. Deus enviou o seu filho no nosso lugar. E aí, Jesus, incumbido com a missão que o Pai lhe deu, de ensinar as boas novas, de falar do reino, e a mais pesada e a mais difícil de todas, carregar os pecados de toda a humanidade nos seus ombros. Jesus escolhe a cruz. Ninguém poderia matá-lo, ele escolhe se dar. Ele ainda declara ao Senhor, ao seu Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não o for, que seja feita a tua vontade. Jesus escolhe todo aquele sofrimento físico, todo aquele peso espiritual. Jesus vai ao inferno com os meus pecados, com os teus pecados. Pela primeira vez na eternidade, primeira e única vez na eternidade, a Trindade se quebra. E o Pai pede ao Pai: Pai, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus vai ao inferno, tira de Satanás as chaves da morte, conquista a morte. E a Bíblia declara que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está onde? Em nós. O mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos e o trouxe de volta à vida está dentro de você. Quando a pessoa está falando, fala para ela: está em ti, está em você. Pastor, mas eu me sinto tão fraco. Por quê? Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, habita em nós, por que o crente se sente fraco? Porque ele quer ser fraco. Porque ele quer. O mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos e o trouxe de volta à vida, para que ressuscitasse ao terceiro dia, naquele domingo pela manhã de Páscoa. Esse mesmo poder está disponível para cada um de nós, mas a gente se acovarda, a gente se apequena, a gente prefere o pecado, a gente prefere a fofoca, a gente prefere a mentira, a gente prefere a bebida, a gente prefere o vício, do que o poder de Deus. Daí o crente vive fraco. O crente vive morno, o crente vive oscilante, o crente vive uma montanha russa de emoções constantemente. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. O apóstolo Paulo descreve tudo o que ele passou. Já fui açoitado, já fui apedrejado, já estive a ponto de morte, já fui náufrago, mas em todas as coisas aprendi a viver contente. Aprendi a ser estável. Aprendi a viver a vida de uma forma constante. O anjo aparece a Filipe e diz: vá 130 quilômetros ao sul. Filipe não pestaneja. Filipe vai. A Bíblia nos diz: ele se levantou e partiu. É isso. Deus mandou, querido, levante-se e vá. Aqui nós temos a explosiva combinação de um homem de Deus com direcionamento divino. Ninguém te segura. O dia que você decidir seguir o direcionamento divino do Senhor para a tua vida, ninguém te segura. Ninguém te segura. Por quê? Porque é Deus que mandou, Ele é garantia das suas promessas, Ele é garantia da sua palavra. Tudo que Ele fala, cumpre. Só que para isso, eu tenho que querer viver o que Deus quer para a minha vida.
Enquanto eu me achar homem de Deus, mulher de Deus, santo, e não obedecer ao que Deus quer, nem santo eu sou, nem de Deus eu sou. Mais uma vez, aquela lógica que eu já cansei de repetir com a igreja. Paulo diz que nós somos servos do Deus Altíssimo. O servo pode dizer não ao seu Senhor? Não, claro que não. O que for necessário fazer, nós vamos fazer. Porque a obra do Senhor, Ele prometeu, Ele é fiel. Eu só tenho que me permitir ser usado por Deus, tal como Filipe. Filipe ali entendeu o que é ser intencional diante de Deus. A intencionalidade de um homem e de uma mulher de Deus. Deus disse, eu vou. Deus mandou, eu já fiz. Eu não vou nem pensar, eu não vou argumentar, eu não vou, ai Senhor, mas e se, talvez, e tal... Está feito. Está feito. Fez muito sucesso no Brasil, há muitos anos atrás, um filme chamado Tropa de Elite, em que o comandante, Capitão Nascimento, dizia, missão dada é missão cumprida. Todo mundo sabe. Vocês sabem mais missão dada e missão cumprida do que se eu falasse alguns versículos bíblicos aqui. Todo mundo sabe. E o crente tem que ser assim, querido. Não à toa o apóstolo Paulo faz paralelos entre a vida cristã e a vida militar, entre a vida cristã e a vida de um atleta. Regras, disciplina, sacrifício. Ah, pastor, mas Deus diz, obediência requer e não sacrifício. Sim. Vamos obedecer então. Não quer sacrificar? Obedeça. Agora, quem não obedece, sacrifica. Se sacrifica. Quem não obedece, se machuca. A Bíblia declara, Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Pausa. Lê de novo essa passagem, querido. Se você não for praticante da palavra, se você for apenas um ouvinte, o que você está fazendo consigo mesmo? Você está se enganando. Você está se enganando. Tem muito crente, aspas, crente, que está exatamente assim, se enganando. Vem para a igreja para ouvir, mas não pratica. Está achando que está indo para o céu, mas está em cima do muro. Está achando que está servindo a Deus, mas está na sua própria zona de conforto. Sejam praticantes da palavra. O crente que não dá bom testemunho é crente? Não. O crente que não pratica o que a Bíblia manda fazer é crente? Não, está se enganando. Porque a Bíblia diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Mais uma, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Filipe fez questão de seguir o que o anjo lhe disse. Filipe fez questão de seguir com o que o Senhor queria que ele fizesse. Mais um mapa. Filipe estava acima de Jerusalém. Ele estava para cá. E ele sai daqui, quase que para Gaza, para estar com aquele homem. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para uma estrada deserta que segue de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Muitos de nós, tantas vezes, pensamos, cantamos. Tem várias canções, que nós não cantamos aqui na igreja, que muitas vezes as pessoas vêm perguntar, pastor Tiago, por que eles não cantam esse louvor? Por que eles não cantam isso, não cantam aquilo? Eu falei, querido, porque não é bíblico. Porque não é bíblico. Tem uma canção que diz, hoje o meu milagre vai chegar. Hoje. Quem sou eu para dizer para Deus que hoje tem que chegar? Quem sou eu para declarar ao Senhor, é agora, eu não vou esperar. What? Quê? Quem você acha que é para declarar isso a Deus? Tem tantas canções que o crente canta. Querido, desculpa, mas não tem nada de crente. Tem nada de Bíblia, tem nada de Deus.
Deus mandou, Filipe agiu. Para onde Deus mandou Filipe? Para o sul, para onde? Para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Essa estrada deserta, por que ela se chamava estrada deserta? Porque ninguém passava por ela? Porque não tinha nada? Porque ela está no deserto da Judéia. Deus mandou Filipe, literalmente, para o deserto. O que nós fazemos quando Deus nos manda ir ao deserto? A nossa igreja em West Palm Beach, na Flórida, fica num local que é conhecido nos Estados Unidos como cemitério de pastores. É a região mais desigrejada dos Estados Unidos. Ah, mas poxa, pastor Tiago, você e pastor Isabela moraram 10 anos na Flórida. Vocês estavam ali, né, na Disney. Vocês estavam de férias por 10 anos. É uma vida mansa. Vai pregar onde ninguém quer ouvir. Vai pregar onde todo mundo acha que já sabe o que você vai dizer. É a região de maior número, maior percentual de desigrejados dos Estados Unidos. Não é a Califórnia, onde todos são esquerdistas, democratas, que perseguem as igrejas. Não é Nova York, onde as igrejas tiveram que ficar fechadas durante a pandemia por 2 anos e meio, onde morreram mais de 15 mil pastores durante a pandemia. Na Flórida. West Palm Beach, condado de Palm Beach. Foi para onde Deus mandou a igreja. Pastor Johannes e pastor Daniela estão na Alemanha, numa região da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, a Alemanha que estava sob o domínio, na época da Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em 2, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ficou com os Estados Unidos, capitalista, forte. A Alemanha Ocidental ficou sob o domínio da União Soviética. Oriental ficou sob o domínio da União Soviética. Sabe o que fizeram? Queimaram todas as Bíblias. O avô do pastor Johannes era pastor. Fecharam a igreja. Derrubaram a igreja. Queimaram todas as Bíblias. Os filhos do pastor Johannes, a Clara, que esteve aqui no Celebration, esteve aqui no Virtuous, que tocou piano conosco, hoje tem 15 anos de idade. Assim que ela chegou na Alemanha, ela foi apresentar um trabalho na escola. Criança, 6 anos de idade, 5 anos de idade do Benício, idade da Clarinha, idade da Miquela, desculpa. Foi apresentar um trabalhinho na escola e falou da Arca de Noé. A professora dela nunca tinha ouvido falar da Arca de Noé. Por quê? Porque as Bíblias não existem. No cemitério, um deserto. A nossa igreja no Rio de Janeiro, querido, tem igrejas enormes na Barra da Tijuca. Uma região muito rica. Mas se prega tudo, se pode tudo. Pastor Elaine certa vez foi falar numa grande igreja que tem no Rio de Janeiro, que tem aqui no Porto, inclusive, também. E eu me recuso sequer a chegar perto, porque isso para mim não é igreja. Ela foi falar num congresso de jovens. 5.000 jovens dentro da igreja. Perguntaram sobre namoro cristão. Ela disse, namoro cristão é um namoro puro, um namoro santo, sem sexo antes do casamento. Os pastores chamaram ela no canto e falaram, pastor, aqui a gente não ensina isso. Não, porque as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas ficam desconfortáveis. E aí a gente não prega isso aqui não. Ah, então, se perguntarem de dinheiro, eu posso falar de dízimo? Não, a gente também não fala disso aqui. Então, se me perguntarem o que eu falo sobre mentira? Ah, não, também não é. A gente também não toca muito nesse assunto. A pastora Helena saiu e foi embora. Porque se você está dentro de uma igreja e você não pode falar do evangelho, você vai falar do quê? De coaching? Você vai passar mensagens gostosinhas, positivas, que as pessoas vão sair se sentindo bem? Vão para tudo, fazem de tudo, aprontam de tudo, mas estão se enganando, achando que estão indo para o céu. Isso é evangelho? E aí nós chegamos à igreja aqui no Porto. O Porto tem centenas de igrejas. Centenas de igrejas. Aqui na nossa esquina tem uma igreja católica. E essa semana um português me perguntou, a sua igreja, essas igrejas de loja, é uma igreja de que tem um prédio? Eu falei, de loja. Por quê? Eu falei, porque nessa igreja que tem prédio não tem Deus não. Não tem verdade no evangelho sendo pregado.
não tem Deus. Ah, como você sabe o que é verdade no Evangelho? Eu leio a Bíblia. Ah, mas eu li a Bíblia quando eu fiz catequese, quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu falei, você não leu a Bíblia. Você leu passagens, você leu trechos. Você leu o que te mandaram ler, o que te deram para ler. Os 66 livros da Bíblia você não leu. A verdade do Evangelho, você não leu. E eu tive que falar bem duro, eu tive que falar bem direto ao ponto. Porque a verdade tem que arder nos nossos corações. Porque o Evangelho não é confortável, o Evangelho é difícil. O que nós fazemos quando Deus nos manda ao deserto? Se Portugal não é um deserto, o que é? Aqui as pessoas não querem saber de Deus. Antes fossem ateístas que se opõem a Deus. Aqui as pessoas simplesmente não querem saber. Você faz o que você quer, eu vou fazer o que eu quero, e a gente segue dessa forma. As pessoas são indiferentes ao Evangelho. Portugal é uma nação idólatra de tudo o que é ritual. Aqui em Portugal, querido, você tem festa para santo da Igreja Católica, você tem festa para entidade de macumba. Aqui em Portugal você tem mãe de santo andando de braço dado com padre. Não sou eu que estou falando não, querido, é vídeo que tem na rede social. Antes de vir para Portugal, nós pesquisamos e nas redes sociais, a passeata da igreja não sei das quantas, com o centro espírita não sei das quantas, e os ubandistas não sei da onde. Mas evangélico é perseguido. Essa semana aconteceu com a gente. Ligaram da Câmara de Matosinhos. Uma pessoa daqui da região denunciou o nosso letreiro. Ah, porque é ilegal ter letreiro. Eu falei, ilegal ter letreiro? Esse prédio existe há 40 anos. Há 40 anos tem letreiro ali na frente. Agora se tornou ilegal? Ah, alguém denunciou, vocês vão ter que tirar. Eu falei, querido, não vou tirar. Não vou tirar. Foi Deus que me colocou aqui. Eu não vou tirar. Eu vou ter que ir à Câmara de Matosinhos. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que falar, por que denunciaram? O que tem de errado? Ah, é um letreiro luminoso. Não, não é luminoso. Ah, um letreiro de caixa. Não, não é letreiro de caixa. Nós fizemos o mais simples para agredir o mínimo possível as pessoas. Mas existe um ódio contra o Evangelho. Existe um ódio contra o nome de Jesus. Existe um ódio contra a palavra igreja que está naquele cartaz ali na frente, naquele letreiro ali na frente, que as pessoas vão fazer de tudo para tirar. E amém. Que venham. Jesus já declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus declara que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas para isso nós temos que decidir. O que Deus faz quando nos manda ao deserto, o que nós fazemos, nós vamos. O que fazemos enquanto em tribulações, a gente persegue, a gente continua, a gente persiste em nome de Jesus. Domingo passado lemos o Salmo 23, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Só que a gente não está pronto para falar de perseguição. O crente hoje não está pronto para falar de dificuldade, de tribulação. Porque tudo isso, pastor, é muito difícil. Mais uma vez, falamos hoje aqui no Bíblia Aberta, na nossa escola dominical. Pessoas na China memorizam a palavra de Deus porque não tem um livro físico nas suas mãos. Porque o governo toma e queima, destrói as igrejas. Mês passado teve um vídeo que viralizou, uma igreja implodida na China, com pessoas dentro. Mas você não vê isso na CNN, você não vê isso nos jornais, nada disso aparece. O ódio ao Evangelho. E a pergunta é, o que te impede de fazer a vontade de Deus? O que te impede de ser um crente de verdade? O que te impede de viver apaixonado por Jesus? O que nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Qual o limite tu tens colocado para Deus? Ah, Senhor, até aqui eu vou. Daqui para frente, não, ficou muito difícil. Até aqui eu vou, daqui para frente, não, é muito desconfortável. O mundo tem vivido hoje a maior taxa de divórcio da história, porque as pessoas têm cada vez mais buscado o seu próprio bel prazer. Você pergunta para um casal, por que vocês se amam? É porque ela me faz bem, porque ele me faz sorrir. Errou, está errado. Amor
é serviço. Por que eu amo a Isabela? Porque eu quero vê-la feliz. Eu quero fazer de tudo para ela ser honrada, para ela ser feliz, para ela ser realizada nessa vida. Isso é amor. Isso é serviço. Ah, é porque ela me faz sorrir. E o dia que ela te fizer chorar? Você vai ficar junto? Ah, é porque ele me trata bem. E o dia que ele te destratar? Você vai continuar junto? A gente busca o nosso próprio bel prazer o tempo inteiro. O que é rede social? Se não índices de adrenalina que vão às alturas a cada novo vídeo, a cada nova coisa que aparece, e você passa 1 hora lá no TikTok, e você ri, e você se emociona, e você pensa, e não sei o que. São milhões de informações que são te dadas, porque você está ali, o tempo inteiro com a sua endorfina, adrenalina no ápice. E depois as pessoas não entendem por que os adolescentes de hoje são mais burros do que eram antes. Ah, é porque não tem mais a atenção que se tinha 40 anos atrás. Porque hoje o lapso de atenção é de 30 segundos. Quando nós estávamos na escola, eu vou falar nós, porque eu acredito que a grande maioria de nós aqui tem mais ou menos a mesma idade. As aulas tinham mais ou menos entre 45 minutos a 1h30. A gente ainda falava, eram 2 tempos de matemática, 2 tempos de ciência. 2 de 50. Hoje em dia não dá mais para ser assim. Porque os adolescentes não conseguem acompanhar. Porque a juventude de hoje não consegue se concentrar por 1h30. As pregações têm que ser mais curtas. A Bíblia diz que Paulo pregava a noite inteira quando ia numa igreja, quando ia numa cidade. Hoje em dia, se eu pregar 40 minutos, já vai ter gente andando pela porta. As músicas são mais curtas. Você pega uma música clássica, tem 7, 8, 10, 15 minutos. A música de hoje em dia, que faz sucesso na rádio, quanto tempo que ela tem de introdução? É 5 segundos de introdução, 15 segundos de estrofe, e é um refrão upbeat lá em cima, que a sua atenção está ali presa, e depois acaba a música. As músicas de hoje em dia têm 2 minutos e meio, 1 minuto e meio, porque o nosso lapso de atenção está cada vez mais curto, porque a gente não consegue ser constante, a gente quer o ápice, o ápice, o ápice, o ápice, o ápice, o ápice, o ápice. E aí, paralelo a todo esse ápice que a gente busca, quando a vida aperta, eu estou com burnout, eu estou cansado, eu não consigo, é muito difícil. Tem uma série de vídeos que viralizam hoje, principalmente no Brasil. Se o Brasil entrasse em guerra, ninguém ia conseguir lutar, porque as pessoas não conseguem fazer um treinamento militar. Verdade. Verdade. A nossa geração é cada vez mais mole. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus disse? Quando o Filho do Homem retornar, encontrará ele fé na terra? Encontrará ele fé na terra? Encontrará Jesus, quando ele retornar, fé nos teus filhos? Porque nós estamos na igreja, a gente está persistindo. Mas a gente tem lutado pelas nossas famílias, a gente tem lutado pelos nossos filhos. Você tem lutado para que teu filho venha para a igreja? Você tem lutado para que os teus filhos aprendam a palavra de Deus? Nós já falamos de Filipe, do anjo do Senhor. E o meu personagem favorito nessa história é o oficial etíope. A Bíblia me diz sobre o etíope que ele era de uma cultura diferente, mas que ele tentou ser judeu, ele seguia a religião judaica. Ele era encarregado de todos os tesouros. Ele era assistente da rainha etíope, por isso ele era eunuco. Sabe, pensa comigo. Onde fica a Etiópia? Muito bom. Onde fica Jerusalém? Oriente Médio. Oriente Médio. Alguém consegue me dar um chute da distância que esse homem viajou da Etiópia a Jerusalém? 200 quilômetros, 1000 quilômetros, 900. Esse homem viajou 4.085 quilômetros. É como se você fosse do Porto a Kiev. É quase do Porto até Moscovo. De Addis Ababa a Jerusalém. 4.085 quilômetros. Hoje em dia você faz isso num voo. Você voa do Brasil para cá, você vai dos Estados Unidos para cá, daqui para os Estados Unidos, daqui para a Alemanha, é rápido. Como é que era o transporte na época de Jesus? A pé, jumento, carroça, cavalo. Quanto tempo você acha que esse homem demorou? Não é para tanto.
Só de ida, 4 meses, vamos lá. Só de ida, foram 8 dias, só de ida. Foi rápido? Se você precisasse vir para a igreja a 8 dias de distância, você viria? 4.085 quilômetros, em torno de 30 a 40 quilômetros por hora na sua carruagem. Dá 102 horas, 12 horas ao dia. Quem aqui dirigiu 1 hora para chegar na igreja hoje? Você não conta que você veio de Aveiro para cá, você não conta. Quem dirigiu meia hora para chegar na igreja hoje? Mais ou menos meia hora, mais ou menos 20 minutos. Se você tivesse que dirigir 12 horas, você iria? No domingo, sim. Muito bom, Fernando. Acho que você é o único. Porque, sinceramente, 12 horas só de ida. Esse homem foi 8 dias, 12 horas por dia na carruagem. Não tinha amortecimento, não tinha ar-condicionado, não tinha conforto nenhum. 12 horas, 8 horas por dia. 102 horas para fazer 4.085 quilômetros. E sabe o que é o melhor de tudo? Quando o Filipe o encontra, nós lemos isso aqui hoje. Quando o Filipe o encontra, ele está lendo Isaías. E aí Filipe pergunta para ele, está entendendo? E o que ele responde? Não, ninguém me explicou. 8 dias, só de ida, sem entender nada. Esse homem não era um pastor, esse homem não era um missionário, esse homem não era um diácono, esse homem não era cheio do Espírito Santo, esse homem sequer entendia o que ele estava a ler. Mas ele tinha sede de Deus. Nós estamos muito confortáveis. As pessoas estão sedentas por Deus, mas nós estamos muito confortáveis. A Bíblia diz, se não houver quem pregue, como as pessoas vão ouvir de Jesus? Me fala, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quantas pessoas você compartilhou da sua fé? Quem é que hoje na igreja teria um testemunho de algo que Deus fez na sua vida ontem? Ele fez. Talvez você não tenha prestado atenção. Tem um autor muito famoso, já faleceu há alguns séculos, chamado A.W. Tozer. A.W. Tozer escreveu, e essa mais ou menos em 1950, então desculpa, ele faleceu, tem quase 100 anos. E ele escreveu, se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas hoje, 95% do que fazemos continuaria da mesma forma e ninguém iria sentir diferença alguma. Ele escreveu isso, e desculpa, está errado ali, não é 1950, é 1850. Ele escreveu isso há quase 100 anos atrás. Vamos botar aí a média. Se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, 95% do que fazemos permaneceria igual. Uma igreja que não prega o Evangelho, que pode tudo, que não se ensina sobre santidade, não se ensina a verdade bíblica, uma igreja em que você pode fazer tudo, veste-se de qualquer forma, vai para onde você quer. Desculpa, o Espírito Santo não está num lugar desse. Mas essa igreja só no Rio de Janeiro reúne em torno de 15 mil pessoas por final de semana. 95% do que fazemos continua da mesma forma e ninguém iria sentir diferença alguma. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de Atos, e que nós estamos estudando aqui a igreja primitiva, 95% do que eles faziam iria parar e todos iriam sentir a diferença. Porque ela era movida pelo Espírito Santo. O que as igrejas fazem hoje se não há o Espírito Santo? E aí ele continua nessa entrevista, nessa fala dele. Hoje em dia as igrejas são movidas a café e bolinho. Querido, tem igreja aqui no Porto, que ela é conhecida pelo café. Você chega lá, eles fazem café, e o café tem um chocolate, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas te convidam para tomar café. Você não vai para a igreja, você vai para o café.
Tem igreja que é conhecida, porque eles têm o top de linha, uma tela de LED e as luzes e não sei o que, muito legal. O que foi pregado? Não faço ideia. Não, pastor, porque aquela cantora importante foi lá naquela igreja, eles fizeram uma conferência com aquela cantora. E o que mudou na sua vida? Absolutamente nada. Eu só ouvi uma cantora cantar. Você foi para um show. Você não foi para a igreja. Tem cantores hoje no Brasil que cobram 150 mil reais para se apresentar nas igrejas, querido. Tem pregadores que cobram 80 mil reais para se apresentar, porque não vai pregar, para se apresentar numa igreja. E vocês estão ouvindo o podcast deles. Vocês estão cantando as canções dessas cantoras. Isso é evangelho? Eu, quando adolescente, certa vez veio um cantor na igreja que eu participava, que eu era adolescente. E o cantor chegou na igreja, tudo bem, era num bairro pobre do Rio de Janeiro? Era. O cantor chegou na igreja com 10 seguranças, guarda-costas, dentro da igreja. A vontade de perguntar, o Espírito Santo não te guarda, não? Os anjos do Senhor não estão ao teu redor? Você precisa vir com segurança armada para dentro da igreja? Querido, mas esse homem trazia o reteté. Não, ele trazia o Pentecoste para dentro da igreja. É isso. Esse homem etíope, 8.000 quilômetros para adorar a Deus, lendo Isaías, pedindo ajuda, mas buscando a Deus. Esse homem me ensina muito. Esse etíope me ensina muito. A gente busca Deus quando é confortável. Esse homem foi 8.000 quilômetros para ir para Jerusalém, tentando entender. E certamente lendo e pensando, não faz sentido. Eu não consigo entender. Hoje na classe, pela manhã, o diácono Fernando comentou. Eu tenho dificuldade de entender, às vezes, o contexto histórico das coisas. Exatamente isso. É exatamente o que esse homem etíope falou. Como vão entender se não tem quem me explique? E Filipe estava ali porque Deus mandou o Filipe estar. Aqui tem pastores que estão dispostos a te ensinar. Mas se não tiver quem explique, se não tiver uma escola bíblica dominical, como é que eu vou entender? Certa vez a Adélia comentou comigo, pastor, você pode me ensinar a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a estudar a Bíblia com a minha família? Eu falei, sim, mas você tem que estar na igreja. Tem que ser aqui. A gente faz aqui. Esse homem, 8.000 quilômetros, lendo Isaías, pedindo ajuda, buscando a Deus. Deus ouve, manda um anjo a Filipe, para que Filipe saia e caminhe 130 quilômetros para encontrar com aquele homem. Um homem busca a Deus e move com seu coração. Faz Deus mandar um anjo para enviar Filipe para encontrar e ensinar sobre Deus. É isso que Deus faz, querido. É isso que Deus faz. Não foi uma multidão, foi um. Então Filipe anunciou-lhe as boas novas. Eu não vou nem falar de Filipe com a carruagem, porque Filipe estava na estrada, ele vê a carruagem, o Espírito Santo fala, segue a carruagem. Aquele homem andando a 30, 40 km por hora, mais ou menos, que é a velocidade padrão de uma carruagem. E Filipe ali, você está entendendo? Eu estou lendo aqui. Quer que eu te explique? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Eu posso explicar. Então tá bom, sobe aqui. Graças a Deus. Aquele homem está correndo do lado da carruagem, correndo 30 km por hora, querido. Velocidade maratonista. E ele está ali, do lado da carruagem, explicando, falando de Jesus para aquele homem, até que aquele homem pede para ele, sobe aqui. Então Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Hoje, querido, a pergunta que cada um de nós há de se fazer é, o que me impede? Esse homem caminhou 8.000 quilômetros, chegou a Jerusalém e já estava de retorno para a Etiópia. A viagem dele até então havia sido em vão. Ele vê a água e ele pergunta, o que me impede?
depois de ter feito tanto, depois de ter sacrificado tanto, 8 dias só de ida, ele já estava no retorno, ele já estava pronto para mais 8 dias de retorno, sem entender o que estava lendo no livro de Isaías. Ele pergunta com toda humildade para Filipe: o que me impede de ser batizado? Eu creio em Jesus, há aqui um pouco d'água, o que me impede de ser batizado? Nada. O jovem rico, quando chega perante Jesus, pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz: cumpra toda a escritura, os mandamentos, já faço isso desde novo. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Uma coisa só te falta. Jesus disse para aquele rapaz: uma coisa te falta. O etíope pergunta a Filipe: o que me falta? O que me impede? Filipe diz: nada. Se você crê em Jesus, nada te impede, nada te falta. Nessa manhã, querido, nada te impede. Nada te impede de ser homem, mulher de Deus. Nada te impede de seguir plenamente a vontade do Senhor. Nada te impede de ser luz no meio da escuridão, sal desse mundo, como Jesus nos manda ser. Nada te impede. Deus quer estar contigo. Busca o Senhor, a sua vontade de todo o coração, porque Deus quer estar contigo. Deus manda um anjo a Filipe, que estava em Samaria, para Filipe descer 130 quilômetros, para encontrar um homem que já havia subido 8.000 quilômetros, para que ele fosse batizado, para que ele retornasse à Etiópia e pregasse o Evangelho, para que ele retornasse como oficial da rainha e pregasse o Evangelho a todo aquele país, a nobreza, a rainha daquele país. Deus ouve o clamor daquele homem e já lhe dá um propósito tremendo. Da mesma forma, eu e você nessa manhã. O que você tem pedido a Deus? Será que você está pronto para dizer: sim, Senhor? Sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eis-me aqui. O que quiseres da minha vida, eu vou fazer. Deus quer estar contigo. Isso é fato. A Bíblia declara que é da vontade do Senhor que todos se salvem, mas Ele sabe que não serão todos que salvarão. É vontade do Senhor que todos nós aqui nesta manhã estejamos próximos dEle, estejamos íntimos dEle, estejamos cheios do Seu Espírito Santo, cobertos pelo Seu poder. O que me impede? O que te impede? Deus quer estar contigo. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.